Aleluia, que grande verdade esta a ser cantada nesta noite de celebração e nesta noite tão especial. Eu estava vendo os vídeos e eu acompanhei bem de perto toda a situação que cercaram, as situações que cercaram a vida dos nossos irmãos que deram testemunho aqui no vídeo, no ano de 2015, um ano muito difícil de perdas, não só para eles, mas para outras famílias também da nossa igreja. E pode ser que alguém seja tentado a pensar que eles estão sendo subservientes demais, ou que alguém questione onde é que eles encontraram esta resiliência para suportar tamanha pressão, ou de onde surgiu esse sentimento de resignação, de obediência e de confiança, mesmo havendo passado por provas tão duras. Obviamente isso não nasceu de uma hora para outra, mas nasceu da formatação do coração deles por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai sedimentando o nosso coração e vai nos preparando para enfrentarmos as mais complexas situações desta vida, até o momento em que partiremos para estar com o Senhor. Por isso, esse momento é o momento que desperta no meu coração um grande temor, estando aqui à frente, como porta-voz desta palavra. E eu convido todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos. Leremos apenas um capítulo. Romanos, o capítulo 11. Leremos apenas um verso. Romanos, capítulo 11, o verso 22. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 22. Eu quero falar hoje sobre o paradoxo da Páscoa. O texto diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Bondade e severidade. Dois lados de uma mesma questão, de uma só circunstância, de uma mesma fonte. Bondade e severidade. A Páscoa traz dentro de si este paradoxo. Eu gostaria de mostrar para todos aqui hoje que este paradoxo existe e que representa, ao mesmo tempo, ele nomeia, ele identifica a Páscoa como uma situação, uma circunstância que aponta para a vida e para a morte, para a bondade e para a severidade, para a misericórdia e ao mesmo tempo para o juízo de Deus. Passear pela história da Bíblia é um exercício incrível e necessário para nós, porque nos ajuda a penetrar com mais profundidade nessas questões e nos ajuda a penetrar dentro do nosso coração e por meio da palavra de Deus, olharmos para nós e temos um raio-x acerca de como estamos por dentro. A história da Bíblia é a história de pessoas. É a maneira como as pessoas se relacionam com Deus. Pessoas que, confrontadas com a justiça e com o amor ou a graça de Deus, são desafiadas a recuar diante da sua própria presunção e enfrentar o questionamento, talvez um dos maiores e mais difíceis de serem respondidos por todos os seres humanos. Qual é a existência desta vida? Por que nós estamos aqui? Por que viemos a este mundo? Qual o propósito de todas as coisas? Onde é que isso tudo vai terminar? Como suportaremos situações tão trágicas e tão difíceis
na nossa vida durante este mundo. E quando nós mergulhamos na história das páginas sagradas e nos permitimos ser ministrados pela palavra de Deus, ser envolvidos por tudo que nela está escrito, em algum momento a Bíblia nos fortalecerá. Em algum momento ela irá solidificar a nossa fé. Em algum momento, a Bíblia irá nos presentear, recompensar com revelações incríveis da parte de Deus, que vão nos ajudar a compreender um pouco mais acerca destes assuntos que ainda são nebulosos para nós. Hoje é domingo de Páscoa, e em mais da metade do mundo, as pessoas estão voltando os seus olhos para este evento comemorativo e muito especial, que obviamente dissociado da futilidade e do comércio que dele se aproveita, é o segundo maior e mais importante evento do cristianismo. A Bíblia diz que Cristo veio a este mundo, e a Páscoa nos lembra que Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele subiu aos céus, e Ele voltará a seu tempo para levar o seu povo. Isso é o que aprendemos quando olhamos para as Escrituras. É uma história completa, é uma história cujo desfecho aponta para a esperança que vem de Deus para qualquer pessoa. A esperança que vem para as famílias, para os lares, para os casais. A esperança que vem para a paz, a esperança que vem para pessoas carentes, para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os que se sentem só. A esperança que vem da parte de Deus, para aqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração. Para estes, a Páscoa tem cheiro de vida e de esperança. Mas para uma pessoa presunçosa, para uma pessoa arrogante, para uma pessoa que se acha suficiente, que despreza a revelação de Deus, que tapa os ouvidos para ouvir a voz de Deus, que descarta a necessidade de depender de Deus, a Páscoa tem cheiro de morte. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, este paradoxo. E quero para isso retroagir a história da Páscoa lá no livro de Êxodo. A grande maioria aqui sabe que a palavra Páscoa significa passagem. Tem a ver com aquele momento em que Deus liberta os hebreus do jugo dos egípcios e retira todos eles de debaixo da mão de Faraó e os introduz ao deserto em rumo à terra prometida. Não era uma tarefa fácil. E Deus empenharia todo o seu plano e o seu propósito a fim de libertar o seu povo. E você lembra bem como foi. Deus envia Moisés a Faraó e Moisés vai dizer a Faraó: Faraó, deixa o povo de Deus sair. E Faraó endurece o seu coração e Deus vem com sua mão forte e traz as pragas. Cada uma daquelas pragas representativa, cada uma delas um símbolo, um emblema do juízo de Deus sobre os deuses adorados no Egito. E a última delas seria a morte de todos os primogênitos. Êxodo 12, verso 29, diz que naquela noite terrível, depois de, por 9 vezes, Faraó ter se recusado a ouvir e obedecer à voz de Deus, Deus envia um anjo, a fim de que visitasse todas as casas. E Deus havia ordenado ao seu povo que matasse um cordeiro para cada família,
que o cordeiro fosse oferecido em oferta, em holocausto a Deus, e que o sangue dele fosse passado nos umbrais da porta, e aquilo seria uma marca. A presença do sangue seria uma marca que dispensaria o juízo de Deus. Não sei se você pode imaginar quão terrível foi aquela noite, o horror daquela noite. À meia-noite. Ninguém podia imaginar que aquilo iria acontecer. Aquela poderia ter sido uma noite serena, como qualquer outra noite. Quando você sai do seu trabalho, depois de um dia inteiro de lutas, de estudo, e você se dirige em direção à sua casa, e você entra em sua casa e fecha a porta, e você suspira, e toda a sua família está presente dentro de casa, e você diz, graças a Deus. Agora é hora de relaxar e de descansar depois de um dia intenso, de batalha, de lutas, de trabalho, de estudo. Era a noite de todo aquele povo. Uma noite em que as famílias, depois de um dia cansativo de trabalho, poderiam retornar para os seus lares e desfrutar de um momento precioso de comunhão e de descanso. Mas quem dera, Faraó Ramsés II era um líder forte. Aliás, ele não era só um líder forte, mas ele é um líder carismático, e é um líder teimoso, obsessivo. A obstinação de alcançar aquilo que ele queria era uma das suas mais brilhantes características que o consagrou como um líder e um grande líder de sucesso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Assim como hoje e sempre, às vezes, as maiores virtudes de um grande homem, de um grande líder, ou de uma mulher, de uma grande mulher, as maiores virtudes podem se tornar no maior empecilho, no maior inimigo, nos mais impiedosos inimigos que cercam a vida desta pessoa. Especialmente quando a voz de Deus é trocada pela vontade humana. Especialmente quando Deus fala e o homem diz, não quero ouvir o que Deus fala, quero fazer o que eu quero que seja feito. Quando a voz de Deus é anulada, quando o propósito de Deus é violado na vida de uma pessoa. Faraó presumiu que a ordem de Deus, vinda através de Moisés, era apenas um jogo político, uma estratégia humana, que tinha como objetivo criar uma desvinculação política e consagrar Moisés como um grande líder dos escravos judeus. Então, para Faraó, o que estava ali em jogo era algo muito humano. Faraó não entendia ou não queria entender que aquilo vinha de Deus. Então, para ele, era uma briga de PT com PSDB. É essa briga. Ele não quer saber o que tem por trás. A presunção humana sempre existiu. Desde a queda, o homem é tentado a anular a voz de Deus e a desconsiderar o plano de Deus. Faraó havia recebido claras e incisivas intervenções de Deus na sua vida. Por exemplo, ele sabia que quanto mais ele oprimia os hebreus, quanto mais ele impunha trabalho sobre os hebreus, mais forte o povo se tornava, e mais o povo se multiplicava, e mais sucesso o povo obtinha. Então ele fazia o povo sofrer, e os israelitas iam crescendo cada vez mais. Ele sabia que a mão de Deus estava por trás. Além disso, depois de receber Moisés, e de ter recebido a ordem de Deus para deixar o povo ir, liberar o povo,
Faraó viu e experimentou as pragas todas, um prenúncio sobrenatural de que era Deus mesmo. As águas se transformam em sangue, piolhos, rãs, saraiva, úlceras. Isso tudo vai acontecendo num curto período. À medida em que ele vai desobedecendo a Deus, ele sabe, há uma intervenção sobrenatural de Deus, é Deus mesmo. E não era apenas um sinal sobrenatural para tornar Moisés mais poderoso, mas era a própria mão de Deus, se vingando com justiça, da obstinação, da desobediência de Faraó, da idolatria de todo o povo aos deuses. Ao desobedecer a ordem de Deus, Faraó sabia que ele estava afrontando o Senhor dos Exércitos. Mas ele é Faraó, ele é o grande, ele é teimoso, ele é resistente, ele é renitente, ele faz todos os dias a mesma coisa, e Deus o chama, Deus o adverte, Deus esclarece, Deus insiste, dá chances, dá oportunidades, mas Faraó rejeita e endurece o seu coração. Aí alguém vai dizer assim, mas sim, pastor, mas a Bíblia diz que foi Deus quem endureceu o coração dele. É verdade, e foi mesmo, por permissão de Deus. A grande questão é que Faraó, nesse momento, se torna um protagonista de todo um povo, de toda uma nação. Ele não é o único. Ele é, sim, um elemento essencial da parte de Deus para revelar e tratar o que estava acontecendo em todo um povo. Faraó é o protótipo perfeito de todo aquele povo. E antes que você diga que Deus foi injusto porque endureceu o coração de Faraó, Deus estava fazendo com Faraó o que todo o povo do Egito estava fazendo em relação a Deus, endurecendo o seu próprio coração. Deus não é injusto. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Ele estava e ele continua hoje chamando pessoas, advertindo pessoas, dando chances. Deus continua dando oportunidades. Deus continua conclamando o homem ao arrependimento e à obediência. Ele continua fazendo isso todos os dias. Na mão de Deus está a taça do seu juízo. Mas havia entre os egípcios quem duvidasse disso, quem estivesse pronto para pagar para ver. Eu conheci um homem assim, um homem que dizia, eu quero ver, eu vou continuar, eu quero ver se Deus vai fazer alguma coisa. Assim era o povo, assim era Faraó. E o juízo está nas mãos de Deus. Mas Deus não quer lançar mão deste artifício. Deus não quer ferir o homem. Deus não quer destruir o homem. Deus não quer que ninguém seja encaminhado para a perdição. Por isso Deus estende, Deus alonga a sua paciência. Deus retarda a sua ira. E o Senhor propõe a vida no lugar da morte e dá oportunidades, várias oportunidades, pelo menos 9, a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. A paciência de Deus vai se alongando. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que disse para o seu povo lá atrás, eis que ponho diante de vós bênção e maldição, mas escolham a bênção, escolham o caminho da bênção, para que vocês não sejam destruídos. É a proposta de Deus. E Faraó rejeita, se esquiva, testa os limites da bondade de Deus, testa os limites da paciência de Deus, se levanta,
bate de frente contra a ordem do Senhor, endurece o seu coração, bate no peito e diz: eu decido minha vida. Não é Deus, eu decido minha vida. Eu faço o que eu acho melhor. Não é Deus. Não venha ninguém querer falar em nome de Deus para mim. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha história. Esse é Faraó. Faraó rejeita a voz de Deus, afronta o Senhor, bate de frente contra Deus. Até quando? Até onde ele vai fazer isso? Eu diria a você que todos nós temos um pouco de Faraó dentro de nós. Porque Faraó é o tipo de protagonista da Bíblia que é representativo. Ele nos representa. A nossa independência, a nossa tendência de dizer: eu faço. Eu faço. Ninguém me ensina, ninguém precisa dizer: eu faço. E às vezes Deus está dizendo: não é por aí. Eu estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando uma chance, eu estou te alertando, estou abrindo seus olhos, estou mostrando um caminho. Olha aqui. E às vezes Deus exerce juízo dele, castigos mais leves, 1, 2, 3, 4, como fez com o povo. O Faraó vai levando os limites de Deus ao extremo. E ele, portanto, acaba sendo responsável pela tragédia daquela noite. Faraó converte aquela noite normal em noite de horror. Você pode imaginar? Gritos por todos os lados, gemidos. As pessoas começaram a acordar com os gritos. E quando foram conferir dentro das suas próprias casas, em cada casa tinha 1 ou 2 defuntos. Todos os filhos mais velhos foram alcançados, foram atingidos, foram mortos. Criança, jovem, adulto, pai, avô, não importa. Casado, solteiro. Em cada casa tinha alguém que havia sido tocado pelo anjo de Deus e havia perdido a sua vida. Mães estão gritando em desespero. Esposas estão tentando reanimar o seu marido. Pais desesperados, chorando. Crianças por todos os lados, acordando e vendo aquele clima de pânico, de confusão, e começam a chorar também. O que é que está acontecendo? É a manifestação do juízo de Deus. É o cálice da ira de Deus sendo derramado. Ninguém há que desafie o Deus Todo-Poderoso e possa prevalecer e saia ileso. Ninguém pode presumir que tenha mais conhecimento do que Deus e permanecer de pé. Quem, por favor, olhe para a história humana. A história humana está registrada por todos os lados. Olhe para a história humana. Quem foi o homem, o grande líder sobre a face da terra, que se levantou, que levantou o punho para o céu e disse: Deus, eu não preciso de você se você existe. E sobreviveu. Quem foi? Qual foi esse líder que permaneceu de pé, que levou o seu intento até o fim? Qual? A história nos ensina que todos aqueles que se levantaram contra Deus, presumindo ter mais conhecimento do que Ele, não permaneceram de pé. Ninguém permaneceu de pé. Portanto, ninguém há que despreze o propósito de Deus, a voz de Deus, as oportunidades de Deus, as orientações de Deus. Ninguém há que despreze essas coisas de forma proposital, deliberada e possa sobreviver. Porquanto o Senhor diz: vejam, agora que eu sou, e mais nenhum há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Deuteronômio 32, 29. Ninguém há que escape das mãos de Deus. Por isso, a noite da Páscoa foi uma noite de horror, de morte. Mas a noite da Páscoa também foi uma noite de celebração, também foi uma noite de alívio,
também foi uma noite de alegria, também foi uma noite de livramento. Aquela noite não foi só de choro, de horror, de pavor e desespero. No mesmo ambiente estavam misturados hebreus e egípcios. E os hebreus temiam a Deus, na sua grande maioria. Convém aqui dizer, irmãos, que alguns filhos hebreus morreram também, porque os pais não aspergiram o sangue no umbral das portas. E alguns egípcios foram salvos, porque viram os hebreus fazer isso, confiaram e fizeram a mesma coisa. Mas na sua grande maioria, os hebreus temiam a Deus e acataram a ordem de Moisés para matar o cordeiro, a primeira cria, um novilho sem defeito, que deveria ser oferecido a Deus no altar de Deus, e o sangue derramado sobre a porta, sobre os umbrais da porta da casa. Naquela noite o anjo do Senhor iria passar, iria trazer o juízo da parte de Deus, e a terra seria abalada pelo duro, porém justo castigo de Deus. Mas ali também há um sinal da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Se há um sinal da severidade de Deus, há um sinal da bondade de Deus. E quando o anjo passava pelas casas e o sangue estava aspergido na porta, então o anjo não entrava, e naquela casa havia livramento, naquela casa havia vida, naquela casa havia celebração. Para uns, um dia de grito, choro e desespero. Para outros, alívio, livramento, celebração da vida. O que isso exatamente significa, na perspectiva do Novo Testamento? Significa que a mensagem do Evangelho é, ao mesmo tempo, de paz e alegria, mas também de juízo e condenação. A mesma mensagem. A mensagem da Páscoa é a mensagem de vida, mas é uma mensagem de morte. Depende de quem a recebe e de como recebemos esta mensagem no nosso coração. Paulo explica isso quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, verso 15 e 16. Paulo diz: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, ou aroma de Cristo, nos que se salvam, mas também nos que se perdem. Ouça isso. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Mas deixe-me usar uma outra passagem para explicar isso um pouco melhor, porque é uma questão muito essencial. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15, também em Lucas 22, enfim, na narrativa dos evangelistas, a Bíblia diz que Jesus foi colocado no Gólgota, e ele foi crucificado entre dois, o quê? Dois ladrões, ou dois malfeitores. Isso era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Jesus é crucificado entre dois malfeitores. E as pessoas costumam dizer algo sobre esses malfeitores. Eu estava essa semana lá no sul da Bahia e entrei num comércio. Estava conversando com uma pessoa que estava me atendendo no balcão e entrou o auxiliar dele, e o auxiliar dele disse: qual é o nome do senhor? Eu disse: Abraão. Ele disse: uau, nome forte. Mas o meu nome é mais forte do que o seu. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Enoque. Eu falei: muito bem, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Abraão também, era gente boa, Abraão. E aí começamos a conversar e começamos a falar de Páscoa, e eu percebi logo que ele era um cristão. Geralmente quando tem nomes assim bíblicos, são pessoas que vêm de ascendência cristã. E começamos a falar alguma coisa, e ele tocou no aspecto dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Ele disse: olha, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um bom e um ruim.
Eu falei, opa, existe ladrão bom? Ladrão bom? É incrível a configuração daquele cenário. A Bíblia diz que todos estão encerrados debaixo do pecado. Se ele foi pego, foi julgado e foi condenado, é porque ele fez alguma coisa de errada. Então não existe ladrão bom e ladrão ruim. Ladrão é ladrão. Mas eles prefiguram a humanidade. Aqueles dois que estão ao lado de Jesus prefiguram todos os seres humanos que estão encerrados debaixo do pecado, segundo o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então um está do lado de Jesus, e ele olha para aquilo tudo que está acontecendo, olha para Jesus e diz, o Senhor não disse que é o Filho de Deus? O Senhor não tem poder? Desce da cruz, salve-se, e se o Senhor descer, me tira daqui também, que ele não é besta. Me tira daqui também. Em outras palavras, aquele homem olha para Jesus, e Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o Salvador do mundo, Jesus não é Deus, Jesus não é o Messias diante do qual ele tem que se curvar, não, Jesus é alguém que pode lhe favorecer. Então ele diz, Jesus, me tira daqui, resolve meu problema. O Senhor não tem poder, não é forte, me tira daqui também. Já o outro ladrão, que é ladrão, e é ruim, e foi condenado, olha para ele e diz, peraí, o que você está falando? O que você está falando? Para e pensa um pouco o que você está falando. Porque eu e você estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas esse justo, ele nada fez para que estivesse aqui. Então este homem é mau, mas ele olha para Jesus e ele consegue identificar quem Jesus é. Jesus não é alguém que vai resolver o problema dele. Jesus é algo a mais. Ele percebe disso. Há sinais de que Jesus é o Messias que veio para completar a obra da redenção. Então esse homem se volta para Cristo e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem com toda a serenidade do Filho de Deus e diz, filho, eu te digo que ainda esta noite você vai estar comigo no paraíso. Algum desses ladrões é bom? Não, os dois são ruins. Mas um experimentou a severidade de Deus e o outro experimentou o quê? A bondade de Deus. Severidade e bondade juntas, convergindo em quem? Em Jesus. Preste atenção nisso. Jesus é a chave principal dessa questão. Jesus é a convergência entre a bondade e a severidade de Deus. Jesus é o ponto de ligação entre as duas. E nós não podemos desprezar isso. Reconheço pessoas que enfatizam só a justiça. Só a justiça, só a justiça, só a justiça, só o juízo, só a lei. E ao invés de pregar redenção e salvação, pregam perdição. E às vezes, como fariseus, impõem sobre os ombros de outros cargas e fardos tão pesados que eles próprios não podem carregar. Está errado. Por outro lado, nós temos visto surgir um gênero de pessoas que estão enfatizando tanto a misericórdia, o amor, a graça, que as pessoas estão correndo o risco de achar que Deus é conivente com o pecado ou é indiferente ao pecado humano, o que Deus não é. Todo pecado humano será castigado. Todo.
Deus não é conivente com o pecado. O amor de Deus não anula a sua justiça. A bondade de Deus não anula a severidade de Deus. Mas as duas, bondade e severidade, se convergem na direção de Cristo Jesus. Jesus está entre o juízo e a misericórdia. E se lá no Antigo Testamento, Moisés é o intermediador na nova aliança, na nova dispensação, Jesus Cristo é o único intermediário. Ou nas palavras do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 11, 12 e 13, Pedro diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste, é que este homem que havia acabado de ser curado, é que este homem está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra principal. Porque nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, que não seja Jesus Cristo o Senhor. Apenas Ele, apenas Ele. Apenas Jesus pode estar nesse ponto fundamental de convergência entre o amor e o juízo de Deus, entre a sua graça e a sua justiça. Só Jesus pode ocupar esse lugar. Por quê? Porque, primeiro, Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Segundo, o sangue dele foi derramado e aspergido na cruz do Calvário. Então, no dia do juízo final, quando cada um de nós for colocado na presença de Deus para dar conta da nossa vida, cada um de nós, sabe o que é que o Senhor vai procurar dentro de nós? O sinal do sangue de Jesus Cristo lavrado no nosso coração. É isso que Ele vai procurar. É isso que o anjo de Deus vai procurar quando fomos colocados na presença de Deus. E eu tiro disso lições preciosas, importantes para a nossa vida e para a nossa história. Primeiro, eu aprendo a duvidar de quem fala só do juízo de Deus. Só prega juízo, 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 juízo. Tanto quanto eu começo a duvidar de quem só prega amor, amor, amor e amor e amor. Quem prega tem que ser honesto com a pregação. Pregamos o amor de Deus e pregamos o juízo de Deus, mas eles não são paradoxais. Ambos convergem na pessoa de Cristo Jesus. Ambos convergem em Cristo Jesus. Então compreenda isso. Jesus é a convergência deste paradoxo. Segundo, eu me lembro que todos estão encerrados debaixo do pecado. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Todos nós somos como Faraó. Todos nós somos como aquele ladrão. Não existe ladrão bom e ladrão ruim. Ladrão é ladrão. Se é ladrão é porque já é ruim. Então aqueles dois homens em volta de Jesus representam a humanidade toda, totalmente encerrada debaixo do pecado. E se por um lado alguém olha para Deus, olha para Cristo e fala: olha, eu quero resolver minha vida, eu quero resolver meus problemas, dê um jeito aí, faça qualquer coisa. E mantenha esta postura egoísta, egocêntrica, cheia de si, indiferente, arrogante. Esta pessoa vai experimentar a severidade e o juízo de Deus. Se por outro lado, esse mesmo perdido olha para Jesus, reconhece que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, se humilha e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, e lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. A esse, Jesus dá a promessa: eu dou a vida eterna, jamais perecerá eternamente, e ninguém o arrebatará da minha mão. Esta é a palavra de Deus, este é o trabalho de Deus. A Páscoa nos leva a pensar sobre isso. A Páscoa é uma oportunidade extraordinária para que as pessoas se voltem para Cristo, em arrependimento, em obediência, em submissão, em fé.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos neste momento. Quando nós passamos pela Páscoa, nós temos uma oportunidade extraordinária de reflexão. Como eu disse no início, é a própria palavra de Deus que vai nos julgando, é a própria palavra de Deus que vai ajudando os nossos pensamentos a serem discernidos, é a palavra de Deus que vai injetando dentro de nós o plano de Deus, o seu propósito, é a palavra de Deus que vai combatendo a presunção humana, a arrogância humana, os planos humanos, a tendência à independência que cada um de nós tem, é a palavra de Deus que tira de dentro de nós aquele sentimento de olhar para Cristo e querer extrair dele o que ele pode fazer. O Senhor não é o Cristo, não é o Filho de Deus? Me tira daqui, me baixa da cruz. Não, não é essa a atitude. A palavra de Deus nos humilha. A palavra de Deus quebranta o nosso coração. A palavra de Deus nos leva aos pés da cruz de Cristo. A Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a palavra de Deus nos leva a um coração quebrantado diante de Deus. Você para de se preocupar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo, o que elas pensam sobre você, quais são as expectativas que elas têm sobre você. Você esquece isso tudo e você diz, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que Deus veio a este mundo na forma de um homem, e Ele se sujeitou à morte, morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós vamos confessar isso um dia. Todos nós vamos confessar. Alguns aqui em vida ainda, diante da grande oportunidade de fazer como aquele ladrão da cruz, dizer, Senhor, lembre-se de mim. Lembre-se de mim, eu reconheço que sem o Senhor eu vou experimentar a severidade de Deus. Eu reconheço isso. Mas o Senhor é este ponto de ligação tão importante entre a bondade e a severidade de Deus. E eu recebo, Senhor, eu recebo o teu sacrifício. Olhe para Deus agora e diga para Ele, Senhor, lava o meu coração com o sangue de Jesus. Passa o teu sangue sobre o meu coração agora. Eu recebo Cristo Jesus como Senhor da minha vida e da minha história. Esse é o momento de você dizer isso, porque se você não disser nesse momento, você vai declarar depois, lá no juízo final. A Bíblia diz, você vai dobrar seu joelho, todo ser humano vai. O homem mais incrédulo que já viveu sobre a face da terra, o homem mais resistente a Deus, vai dobrar o seu joelho. Faraó vai estar lá, Stanley vai estar lá, Fidel Castro vai estar lá. Os grandes homens que disseram que Deus não existe, vão dobrar os joelhos dele na presença de Deus, e vão declarar, Jesus Cristo é o Senhor, para a salvação? Não, para a perdição, para o juízo, para a condenação. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam alcançados pela graça de Deus. Se uma pessoa perder a sua vida, e a oportunidade de Deus, é ela que está resistindo, é ela que está tomando a decisão da sua própria vida e da sua própria história. Deus não quer isso. Eu convido você a vir à presença de Deus nesta noite. Eu convido você a abrir mão do seu coração, das suas resistências, e com muita humildade, vir à presença de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero agir como aquele ladrão ao lado do Senhor, que disse, Senhor, eu estou aqui porque mereço. Eu mereço a condenação. Mas olha para mim. Tenha misericórdia de mim. E lembre-se de mim. É isso que você pode dizer para o Senhor nesta noite. Você pode falar isso para Cristo Jesus. Então, enquanto todos estão com a cabeça baixa, com os olhos fechados, eu gostaria de orar. Orar por aquelas pessoas que nesta noite gostariam de tomar essa decisão tão importante. Algumas podem estar aqui nesse lugar. Algumas podem estar aqui. E você vai orar comigo, dizendo, Senhor, lava o meu coração com o teu sangue. Há alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Se você quer que eu ore por você, levante uma das suas mãos, onde você estiver. Onde você estiver, levante sua mão e diga, eu quero entregar o meu coração nas mãos de Cristo Jesus. Deus abençoe você lá, eu te vi, em nome de Jesus. Quem mais? Há mais alguém?
levante bem alto uma das suas mãos e diga: eu quero receber a Cristo Jesus. Deus abençoe aquela jovem lá atrás, Deus abençoe esse moço aqui, Deus abençoe sua vida. Quem mais? Quem mais gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Levante uma das suas mãos. Deus abençoe lá aquela jovem lá atrás também. Deus abençoe aquela pessoa, aquela outra jovem, aquele moço lá atrás. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Levante bem alto sua mão para que eu veja daqui. Deus abençoe aqui essa senhora. Deus abençoe aqui essa pessoa do lado de cá, esse moço aqui. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Levante uma das suas mãos bem alto. Bem alto. Deus abençoe aquela jovem ali, essa mocinha aqui também. Deus abençoe você, eu te vi. Ali aquela outra jovem. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Quem mais? Quem mais quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo Jesus? Entregar sua vida nas mãos do Senhor, como aquele jovem fez naquele dia, e teve o destino da sua vida totalmente transformado pelo Senhor. Eu quero que os pastores venham aqui à frente, quero que a equipe esteja aqui de líderes. Nós vamos orar por essas vidas. Todos vão permanecer com sua cabeça baixa, todos com os seus olhos fechados. Nós queremos orar por essas vidas, por essas pessoas que corajosamente estão tomando esta decisão hoje na presença do Senhor. E eu quero pedir que você que levantou sua mão, se una a esse grupo, vem aqui à frente, por favor. Isso, pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem aqui à frente, vem aqui, eu quero orar por vocês. Isso, pode vir, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Aquele casal ali atrás, pode chegar aqui à frente. Louvado seja Deus. Esse jovem aqui, pode vir aqui à frente. Isso mesmo, pode vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas. É isso, vem aqui à frente. Vamos orar por elas agora, em nome do Senhor Jesus. Venha, a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o quê? O lançarei fora. Ninguém há que venha à presença de Cristo será decepcionado. Vem aqui à frente, pode vir, tem mais um moço chegando. Queria que mais líderes estivessem aqui, reforçando essas equipes, por favor. Mais líderes saem dos seus lugares e se reúnam ao redor dessas pessoas, para que possamos orar a Deus por elas. Cada líder, cada pastor orando aqui por uma pessoa, pergunte o nome dela. Vamos orar a Deus por essas vidas agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Estenda a sua mão aqui à frente. Estenda a sua mão na direção dessas vidas aqui à frente. Ore a Deus por elas agora. Este é um momento de grande batalha espiritual. Louvado seja Deus, mais uma vez o inferno é vencido. Louvado seja Deus, porque mais uma vez a graça de Deus prevalece no lugar do juízo e da severidade. Louvado seja Deus, porque essas pessoas têm escolhido o amor de Deus, o grande amor de Deus, e não o seu juízo naquele dia. Estenda a sua mão, ore por elas agora. Clame ao Senhor por suas vidas agora. Estenda a mão sobre elas. Aí onde você está, peça a Deus, Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que as cadeias caiam por terra em nome de Jesus, que o coração seja destrancado na presença do Senhor, que haja uma transformação verdadeira nessas vidas, de proporções tão intensas, tão profundas, que atinjam todas as áreas da sua existência, a sua casa, a sua família, sua vida profissional, que em todas as áreas, em todos os aspectos, eles sejam tocados pela palavra de Deus. Ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o que está operando aqui neste lugar hoje. Ore a Deus por essas vidas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, Pai, por este momento tão feliz, e encerramos este dia com grande vitória na presença do Senhor. Porque mais uma vez, o que tem prevalecido neste lugar é a tua salvação, é o amor do Senhor, é a tua graça que foi derramada de forma tão abundante sobre estas vidas. Obrigado, Senhor, porque a escolha que cada um deles está fazendo é a melhor de todas as suas vidas. Eles estão escolhendo hoje a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o teu Espírito Santo está atuando sobre cada coração. Há muito tempo o Senhor já vem falando ao coração de cada um deles. Há muito tempo o Senhor já vem costurando todas essas ideias e esclarecendo a mente, e eles não vieram aqui sem propósito, vieram aqui nesta noite tocados pela tua presença, Senhor. E eu peço ao Senhor que eles possam experimentar a tua salvação em nome de Jesus,
que o sangue de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, seja derramado sobre os seus corações, que eles sejam lavados e purificados de todo o seu pecado, e que sejam a partir de hoje marcados, para que no último dia, quando nos apresentarmos na presença do Senhor, a marca do teu sangue esteja tão visível, que eles possam ouvir da boca do Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Senhor, que toda opressão do mal possa cessar sobre as suas vidas, Pai. Toda tentativa do nosso inimigo de desanimá-los da fé e de afastá-los do Senhor, seja tirada de próximo deles, e que eles possam estar firmados na Tua palavra, através da qual fortalecerão o seu coração, para permanecerem firmes no caminho do Senhor, até o último dia que viverem, Senhor. Abençoa-os, ó Deus, nós nos alegramos e pedimos ao Senhor, que o Senhor derrame a Tua paz sobre os seus corações, que eles sejam tomados neste momento de uma certeza, de uma convicção, de um testemunho do Teu Espírito, de que tudo aquilo que ouviram nesta noite é a perfeita verdade da Tua palavra, Senhor, e que por meio da Tua palavra, eles estão seguros nas Tuas mãos. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos por esta noite tão feliz, e pedimos que Tu estendas as Tuas mãos sobre a vida de cada um deles, e de cada um de nós, que enquanto vivemos sobre a face da terra, possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, da Tua graça, da ressurreição de Cristo Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por esta noite tão feliz, e oramos todos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senta um pouquinho só, enquanto eles vão aqui cumprimentá-los e tomar o nome deles, nós vamos ouvir e vamos cantar uma última música nesta noite, que fala sobre o grande amor de Deus. A Páscoa é a celebração do grande amor de Deus. Se nela está envolvida a severidade e a bondade, hoje prevaleceu a bondade de Deus aqui. Então nós vamos encerrar este culto celebrando e cantando o grande amor de Deus. Eu peço que a igreja esteja bastante atenta à letra desta última música, e também à regência de Cleide aqui sobre cada um de nós. Vamos cantar com grande alegria, encerrar celebrando o grande amor de Deus sobre nós. Chegado que um
Aleluia, 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 Cordeiro de Deus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça bendita, infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que a si mesmo se entregou por nós, e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqui, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma grande semana na presença de Deus.